Boa tarde, meu nome é Fernando Joaquim da ETI 11 e meu grupo é composto por eu, Batista, Guilherme, Matheus Henrique e Pedro Valério. E hoje eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico do Iluminismo. O Iluminismo se iniciou como um movimento cultural europeu do século XVII e XVIII, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento, como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Vale ressaltar que os iluministas não eram ateus, porém eles acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da razão. Grandes pensadores de diversas áreas fizeram parte dessa corrente com o intuito de acelerar o progresso da humanidade. O precursor do iluminismo, René Descartes, 1596 a 1650, considerado o pai do racionalismo, dissertou em sua obra Discurso do Método, que para se compreender o mundo deve-se questionar tudo. Essa nova forma de pensar se opõe ao raciocínio da época, já que naquele período histórico os governos autoritários e a Igreja Católica não permitiam questionamentos. O pensamento iluminista foi importante para o desenvolvimento da ciência e do humanismo, que pregava a centralidade e racionalidade humana. Várias obras foram desenvolvidas nesse período, e uma em especial sintetizava a ideia de disseminação do conhecimento pregado pelos iluministas, a Enciclopédia. A enciclopédia, editada por Denis Diderot, 1713 a 1784, continha milhares de artigos e ilustrações de diversos cientistas, filósofos e pesquisadores de campos de conhecimentos distintos. Essa obra teve 35 volumes e foi muito importante na exposição dos conhecimentos humanos, em um formato ordenado e metódico, com o intuito de apresentar uma alternativa aos ensinamentos impostos pela religião. Por fim, esse movimento também merece ser lembrado pelas consideráveis conquistas nos âmbitos sociais e nas liberdades individuais, pois a sua crença buscava uma maior igualdade entre as pessoas, pondo um fim nas sociedades estamentais, estrutura social em que não era permitida a ascensão social e cada grupo tinha sua função para a sociedade pré-determinada. Além disso, os ideais iluministas acabaram guiando diversas nações para o fim de governos absolutistas e para a busca da independência dos países que ainda estavam sob o controle de uma nação estrangeira. Os filósofos iluministas foram figuras fundamentais na promoção da razão, liberdade e progresso. Voltaire. François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, destacou-se por seu pensamento crítico e suas críticas à intolerância religiosa e à arbitrariedade do poder. Defensor ardente da liberdade de expressão, suas obras como Candide satirizavam as instituições e ideias que considerava prejudiciais ao progresso humano. Voltaire promoveu a ideia de uma sociedade baseada na razão e na tolerância. Montesquieu. Charles Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu, influenciou profundamente a teoria política com sua obra O Espírito das Leis. Ele propôs a ideia da separação de poderes como um meio de evitar abusos e garantir a liberdade individual. A divisão entre poder executivo, legislativo e judiciário, sugerida por Montesquieu, teve impacto duradouro nas estruturas governamentais. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, autor de O Contrato Social, explorou a natureza da autoridade política. Defendeu a ideia de um contrato social entre os cidadãos e o governo, no qual as pessoas concordam em obedecer às leis estabelecidas pela vontade geral. Rousseau enfatizou a soberania popular e questionou desigualdades sociais, influenciando movimentos posteriores de emancipação. Denis Diderot. Diderot desempenhou um papel crucial como editor da Enciclopédia, uma compilação abrangente de conhecimentos da época. A Enciclopédia buscava disseminar ideias iluministas, promovendo a razão, a ciência e a crítica às instituições tradicionais. Diderot contribuiu para consolidar o pensamento iluminista como uma força intelectual e transformadora. Esses filósofos, cada um à sua maneira, foram os pioneiros na promoção de ideias fundamentais que moldaram o iluminismo e influenciaram os rumos da filosofia, política e sociedade nos séculos subsequentes. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Pedro Valério, sou da ITERI 11 e hoje eu vou falar um pouco sobre a influência que o iluminismo teve em algumas revoluções, como a Revolução Americana, a Mineira, a Pernambucana e a Francesa. Bom, para começar, eu vou falar da Revolução Americana. O iluminismo influenciou os líderes americanos como Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. Ideias iluministas como direitos naturais, governo representativo e separação de poderes foram incorporados na Declaração de Independência e na Constituição dos Estados Unidos.
A Revolução Americana buscou a independência dos Estados Unidos do domínio colonial britânico. Agora eu vou falar um pouco sobre a Revolução Francesa. Filósofos e iluministas como Voltaire, Rousseau e Montesquieu promovem ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. A revolta contra o absolutismo monárquico foi alimentada por essas ideias, levando à derrubada da monarquia e ao estabelecimento da República na França. Agora eu vou falar um pouco sobre a Revolução Pernambucana. Inspirada pelo humanista, a Revolução Pernambucana de 1817 buscou autonomia política e justiça social. Líderes como Domingos José Martins foram influenciados pelos princípios iluministas de igualdade perante a lei e governo representativo. O movimento lutou contra o domínio colonial português e buscava estabelecer um governo republicano em Pernambuco. Agora, por último, vou falar da Mineira. Em 1789, a Inconfidência Mineira refletiu as ideias iluministas de liberdade e independência. Líderes como Tiradentes buscavam autonomia política e econômica da região em relação à coroa portuguesa. O movimento foi inspirado pelos princípios iluministas de igualdade perante a lei e o governo representativo, mas foi reprimido antes de alcançar seus objetivos. Que pena. Esse foi o vídeo de hoje e até mais.